Olá, treinando Blusan. Meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. O início de um projeto de um sistema fotovoltaico conectado à rede, o on-grid ou grid-tie, como queiram chamar, ele quase sempre, na grande maioria dos casos, ele inicia quando nós conhecemos o perfil energético do cliente. Como que eu conheço o perfil energético do cliente? Analisando o histórico de consumo do cliente. Nesse caso, é um cliente grupo B, na baixa tensão, né? Está conectado em baixa tensão. Ele é um cliente que tem um consumo menor, não tem demanda contratada, não tem nada. Os casos de demanda contratada, vamos tratar de grupo A, seria uma outra videoaula que nós faremos um pouco para frente. Mas agora nós vamos tratar do grupo B, esses clientes que são clientes residenciais, clientes pequenos comércios, médio comércios, pequenas e médias empresas estão no grupo B. E esse é um nicho de mercado muito importante comercialmente falando. Por quê? Porque esses clientes, eles pagam o mesmo valor do que você paga na sua residência. Ou seja, eles pagam um valor muito alto, porém, eles utilizam uma quantidade muito grande de energia. O consumo desses clientes é muito alto. Então, é um cliente potencial para os sistemas fotovoltaicos. Não que os clientes do grupo A não são importantes. Sim, são importantes. Mas nós temos que fazer algumas outras avaliações que nós vamos ver um pouco à frente. Mas agora nós vamos tratar dos clientes de pequeno e médio porte, que vamos dizer aí é a maioria do mercado nosso. Bom, nós temos que analisar o seguinte. Primeiramente, conhecer o perfil energético desse cliente. Conhecendo o perfil energético do cliente, nós podemos fazer uma média e pela média nós conseguimos calcular qual é o consumo que esse cliente tem nos próximos 12, 13 meses ou 6 meses, dependendo da concessionária que disponibiliza esses valores. É importante você analisar esses valores com muita calma, para que você não possa ser enganado por eles. Existem alguns truques que podem ocorrer aqui. Às vezes você analisa um perfil energético, você faz um projeto desse perfil energético, um sistema fotovoltaico embasado nesse perfil energético, e na prática não é exatamente o perfil energético que o seu cliente está vivenciando atualmente. Tem que tomar alguns cuidados. E quais seriam esses cuidados para que nós não caiamos nessas pegadinhas de perfil energético? Aqui eu tenho dois perfis energéticos diferentes, de um cliente e de outro cliente, esse aqui da Electro, esse aqui da CPFL, onde você tem um histórico de consumo. Então eu tenho aqui julho, junho, maio 2015, 2014, ou seja, de julho de 2014, onde o cliente teve um consumo de 1.030 kWh, a julho de 2015, onde o cliente teve um consumo de 1.421 kWh. Ou seja, nós estamos tratando aqui de 13 meses. De julho de 2014 a julho de 2015 são 13 meses. Eu tenho um perfil energético em 13 meses suficiente para que eu possa analisar o que está ocorrendo, qual é o perfil do meu cliente. Só que tem um detalhe, vamos imaginar a seguinte situação, eu vou colocar algumas hipóteses aqui para que nós possamos avaliar e que o treinando pense nisso na hora de fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Vamos imaginar, nós estamos aqui em julho, mas poderia ser um pouco diferente. Imagine que nós estivéssemos em setembro, por exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. E vamos imaginar também que o nosso cliente, em setembro, comprou um ar-condicionado, por exemplo. O que vai ocorrer? Como setembro, agosto, setembro ainda não está tão quente, se você levar em consideração que ele comprou o ar-condicionado e que
ele não está utilizando o ar-condicionado como ele vai utilizar esse ar-condicionado no verão, nós começamos aí com um problema. Qual é o problema? Esse cliente, quando nós fizermos o cálculo do perfil energético do cliente e fizermos a média do seu custo, nós não vamos levar em consideração o ar-condicionado. E aí nós teremos um erro. Por quê? Porque esse cliente certamente no verão vai ligar o ar-condicionado. E quando ele ligar o ar-condicionado não estará neste perfil energético que nós calculamos. E aí então nós teremos um perfil energético com consumo maior do que aquele que nós tínhamos estabelecidos anteriormente com esse histórico de consumo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Um outro detalhe também importante. Muitas vezes você começa a perceber, por exemplo, digamos em julho de 2014, eu tenho esse perfil energético, você vê que ele vem se mantendo muito próximo, de repente, por uma razão que nós desconhecemos, porque a conta de energia, ela não explica muitas coisas, muitos detalhes você vai ter que tirar essa informação com o seu cliente. Vamos imaginar que, por exemplo, você tem julho, agosto, setembro, outubro. Digamos que em novembro esse consumo de energia suba demais. Nós estamos aqui na casa de 1.000, digamos que suba para 2.000 kWh, ou seja, nós teremos o dobro de energia, mais ou menos aqui. Em dezembro continuaria 2.000 ou próximo de 2.000, em janeiro também, em fevereiro também, ou seja, se nós fizermos pela média, nós podemos estar cometendo um erro. Por quê? Porque de repente aumentou a quantidade de pessoas que moram nessa casa, é uma hipótese, aí consequentemente ele irá continuar gastando mais energia. Muitas vezes o cliente comprou um equipamento de ar-condicionado que ele vai manter ligado, ou em alguns casos ele construiu uma piscina na casa. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado quando você vê uma grande oscilação. Se aquela oscilação for por um mês apenas, o problema não é muito sério não. Mas se você tiver uma oscilação que sai de um valor, de um padrão, por exemplo, aqui de 1.000 kW e pula para 1.800 ou 2.000 kW e se mantém nesse valor elevado, se eu calcular pela média, imagine o seguinte, imagine que de janeiro de 2015 para frente, eu dobrasse essa quantidade de consumo aqui, de 1.100 fosse para 2.200 e permanecesse em torno de 2.000, 2.200. Se eu fizesse pela média, digamos que de repente eu tenho uma pessoa a mais morando nessa casa, é uma hipótese, e que eu não tinha anteriormente. Se eu calcular o sistema fotovoltaico, ele vai calcular a média, ou seja, se eu tiver uma média de 2.000 aqui nesses 6 meses e 1.000 nesses meses anteriores, na média eu vou ter um consumo de aproximadamente, isso em média, 1.500 kWh, que não condiz com a nova realidade da casa. De repente a nova realidade é algo em torno de 2.000 kWh e não do 1.500. Ou seja, eu estaria subdimensionando o meu sistema fotovoltaico. Então tome cuidado com algumas alterações. Nós temos também outras alterações que são alterações sazonais, ou seja, depende da época do ano. Por exemplo, é muito comum em janeiro, dezembro, novembro você ter um consumo maior nas casas. Por quê? Porque provavelmente estão utilizando ou mais ventilador, ou o que é mais provável, estão utilizando mais o ar-condicionado, mais a piscina, então consequentemente você terá um consumo maior. Se você perceber que isso é sazonal, ou seja, só acontece em uma época do ano, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver uma grande diferença, por exemplo, nesse caso, eu tenho um consumo maior, você percebe que é absolutamente sazonal. Ele tem alguns acréscimos de consumo e depois ele diminui e vai se mantendo. Agora, se eu tivesse aqui de novembro, digamos que depois de fevereiro, esse consumo caísse demais, seria uma outra situação. Bom, o consumo caiu, ele vai continuar baixo? Então é bom você questionar o seu cliente. Olha, o que aconteceu? Eu posso ter uma pessoa a menos morando, por exemplo, de repente uma filha vai casar. Ela sai da casa e, obviamente, a casa vai ter um consumo menor. Então você tem que levar isso em consideração. Então, quando você tiver mudanças abruptas no perfil energético do seu cliente, é sempre bom questionar o seu cliente se ele não comprou ou se ele vai deixar de utilizar um determinado equipamento ou se uma pessoa está morando a mais na casa ou a menos. É sempre bom você ter essa pergunta. Você ter essa pergunta pronta para o seu cliente.
Mas no caso de um cliente como esse perfil aqui que nós estamos analisando, em que é um perfil absolutamente mediano, você percebe que não há muitas alterações no decorrer do ano. Nesse caso aqui, você praticamente vai finalizar o seu projeto, vai fazer os cálculos do perfil energético do seu cliente, tendo uma base um pouco mais sólida do que nesse caso, por exemplo, que você tem oscilações muito grandes. Nesse caso, converse com o seu cliente e tente tirar um pouco mais de informações antes de levantar o perfil energético do seu cliente. Porque é com o perfil energético do seu cliente que nós vamos iniciar os cálculos dos projetos de sistema fotovoltaico conectado à rede. Ou seja, todo o dimensionamento se baseia na conta de energia do cliente. Apesar que existem alguns casos em que nós vamos utilizar aquilo que nós aprendemos a fazer nos sistemas off-grid. Lembra os sistemas isolados em que nós calculávamos a demanda da casa, qual é a carga da casa, eletrodoméstico por eletrodoméstico, e você pode utilizar aquilo, e eu digo que é mais comum do que vocês imaginam. Por quê? Porque em alguns casos nós recebemos uma conta de energia como essa, por exemplo, e o cliente já nos avisa: olha, eu não tinha nenhum ar-condicionado na minha casa. Terei 2 ar-condicionados a partir de julho de 2015. Ou seja, além do que o cliente já gasta, eu terei que levar em consideração que no futuro ele terá 2 ar-condicionados que estarão ligados provavelmente entre setembro, outubro até março, abril, ou seja, durante todo esse período o ar-condicionado provavelmente estará ligado, obviamente com ênfase maior, estará mais ligado entre novembro, dezembro e janeiro, que estaremos aí no auge do verão. Aí você tem que levar em consideração isso. Além dessa média, você teria que acrescentar também esse ar-condicionado. E como que eu faço isso? Simples, basta utilizar aqueles cálculos que nós fizemos nos sistemas isolados. Tendo aquilo como referência, eu pego a potência do ar-condicionado, verifico a média que eu vou utilizar por dia e acrescento essa quantidade em kWh nesse meu perfil energético do cliente. No dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede, nesse caso nós vamos levar em consideração um projeto nosso, de um cliente, um sistema real, que nós instalamos na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. Esse aqui é o histórico de consumo do cliente. Nós vamos nos embasar nesse histórico para levantar qual é a capacidade, quantos painéis fotovoltaicos necessitarei para esse sistema fotovoltaico e, consequentemente, qual é a quantidade de inversores e toda a parte de segurança, string box, que nós vamos precisar para finalizar esse projeto de forma correta. Primeiramente, nós analisamos o perfil, nós vimos que não tem oscilações muito grandes, então nós podemos manter isso aqui como uma média. Se tiver alguma dúvida, fale com seu cliente, não perca essa oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, pergunte para o seu cliente. Mas nós vamos nos embasar, nesse caso, no histórico de consumo desse cliente. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu dividi em 4 partes aqui, A, B, C e D. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média aritmética dos valores das contas de energia mensal. É o consumo médio mensal. Ou seja, eu vou pegar todos esses valores que eu tenho, 1030 mais 955, mais 1153, mais 1029, e assim vai, assim por diante. Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 13 nesse caso. Não são 12 meses, tá? Eu tenho 12 meses mais um mês corrente. Eu tenho todos esses meses aqui, mais um mês corrente, nesse caso que é julho de 2015, é um projeto nosso um pouco mais antigo. Então nós vamos ter que levar em consideração tudo isso. Eu vou somar todos esses valores, após somar todos esses valores, eu divido pela quantidade de meses que eu tenho. Dessa forma eu consigo calcular a média de consumo do meu cliente. É por isso que se você perceber qualquer anomalia nesse consumo, pergunte. Porque de repente você vai calcular uma média que não retrata fielmente a realidade energética do seu cliente. Após eu calcular a média aritmética, o consumo médio do meu cliente, eu preciso calcular
qual será a energia gerada por cada módulo fotovoltaico nessa região em que ele será instalado. Por quê? Porque, obviamente, na cidade de Mojimirim será diferente, o mesmo módulo fotovoltaico, o mesmo painel fotovoltaico irá gerar uma quantidade de energia X, que não será a mesma desse mesmo painel fotovoltaico, por exemplo, em Santa Catarina, que não será a mesma que esse mesmo painel fotovoltaico no Ceará. Então eu tenho que levar em consideração o seguinte, que eu preciso calcular a energia gerada por esse módulo fotovoltaico na cidade de Mojimirim. Por quê? Se eu tenho a média aritmética dos valores das contas, ou seja, o consumo médio mensal do meu cliente, digamos que o consumo médio dele fosse algo em torno de 1.100 kWh por mês. Digamos que a média aqui vai dar em torno disso mesmo, em torno de 1.100 kWh por mês. Eu pego quanto meu cliente gasta em média, que seriam os 1.100 kWh por mês, que seria a média aritmética de todos esses números aqui, e divido por quanto cada painel meu gera. É essa parte C, dividir A por B. Ou seja, se eu dividir o consumo médio do meu cliente mensal por quanto cada painel fotovoltaico consegue gerar de energia, eu terei o seguinte, eu terei o quantos painéis necessitarei para esse sistema fotovoltaico. Então o segredo está nisso, eu calcular o consumo médio mensal do meu cliente e dividir por quanto cada painel meu gera naquela região, nesse caso Mojimirim. Fazendo essa divisão, o consumo médio do meu cliente pela média que o meu painel fotovoltaico gera nessa região, eu consigo calcular quantos painéis fotovoltaicos irei precisar para esse sistema fotovoltaico. Porém, nós temos que levar em consideração um dado importante. Quando nós fazemos esses cálculos da forma como ele foi exposto aqui, esse número que nós encontramos de painéis fotovoltaicos para esse projeto em particular, nós temos que levar em consideração que existem muitos fatores que farão com que ele tenha perdas de eficiência. Por exemplo, nós vamos perder por temperatura, nós vamos perder por sujeira, nós vamos perder por mismatch. O que é um mismatch? É como se os painéis fotovoltaicos, eles nunca são iguais. Quando você acompanha os testes dos painéis fotovoltaicos na fábrica, quando o pessoal faz o teste do flash, como eu falei nas aulas anteriores, nós percebemos que um painel ele gera 250 watts, o outro painel gera 253, o outro painel gera 256, o outro painel gera 251. Ou seja, eu nunca conseguirei ter um sistema fotovoltaico em que todos os painéis tenham exatamente a mesma potência. E isso fará com que um painel fotovoltaico que gere menos potência acaba tirando um pouco da energia daquele painel fotovoltaico que gera um pouco mais de potência. E a esse efeito nós chamamos de mismatch. É como se os painéis fotovoltaicos não se encaixassem perfeitamente. Então terei perdas devido ao mismatch. Eu tenho perda também, como já disse, por sujeira, por temperatura. Existem várias formas de eu calcular essas perdas, várias formas. Inclusive o próprio fabricante nos dá o quanto você irá perder em eficiência, irá perder em potência, à medida que você aumentar, à medida que a temperatura vai aumentando. Quanto maior a temperatura, menor será a potência do painel fotovoltaico, menor será a eficiência do painel fotovoltaico. É por isso que você tem, quando você faz os testes, você tem uma temperatura, que são as temperaturas Standard Test Condition, que é a temperatura Standard Test Condition. A dificuldade maior em você dimensionar um painel fotovoltaico é você saber a temperatura em que ele trabalha. Existem muitos cálculos para isso, muitos cálculos, mas
Todos, se nós somarmos todos, nós vamos perceber que existe uma diferença muito grande entre os resultados de um processo para outro processo. Se eu utilizar um método relativo a um outro método de cálculo de perdas, vocês vão perceber que existe uma diferença muito grande. O que nós utilizamos hoje? A Blusan nos indica o seguinte, a Blusan China. Quando você fizer esse cálculo, que você pega o consumo médio mensal do seu cliente e divide por quanto cada painel gera, isso nós vamos fazer um pouco à frente, você vai chegar num número de painéis. A esse número de painéis, você acrescenta 20% como coeficiente de segurança. E por que nós sabemos que 20% é mais do que o suficiente? Porque nós utilizamos softwares para fazer esses cálculos. Então, quando nós fazemos um projeto um pouco mais elaborado, um pouco maior, nós sempre utilizamos softwares. E nos softwares que tem um algoritmo de cálculo muito avançado, que nós não conseguiríamos fazer um a um, que vai levar em consideração sombreamento, que vai levar em consideração azimuth, que vai levar em consideração a inclinação do painel e todas as diferenças do que seria ideal, nunca nós passamos, ou muito raramente nós passamos algo em torno de 20%. Eu só passo esse valor de 20% quando eu tenho problemas de sombreamento sérios. E aí sim eu posso ter perdas aí que chegam a 30%, 35%, 40%. Mas se eu não tenho um sombreamento de grande porte nesse meu sistema fotovoltaico, 20% é mais do que suficiente para que você possa majorar, ou seja, você tem um coeficiente de segurança aqui para que você possa aumentar a quantidade de painéis fotovoltaicos, para que você já leve em consideração todas essas perdas que você terá. Qual é a perda principal? Temperatura. Nós perdemos muito, em média em torno de 12% a 15%. No Brasil, a média brasileira é em torno de 12% a 15% somente devido a perdas por temperatura. Obviamente, como nós já dissemos em aulas anteriores, temperatura não é bom. O que nós precisamos é de irradiação. E também, se o autorizado quiser ter isso como referência, o próprio Inmetro, ele faz os cálculos levando em consideração os cálculos feitos, teóricos, que são embasados em Standard Test Condition, e depois eles colocam um coeficiente de segurança, acrescentam um coeficiente de segurança de 20%. É o mesmo coeficiente que nós utilizamos, o Inmetro também utiliza nos seus cálculos. Portanto, é um número válido e que fará do seu projeto um projeto certamente de acordo e dentro das expectativas de consumo energético do seu cliente. Nós não nos recordamos de um sistema que nós tenhamos feito o dimensionamento utilizando esse número que gerou menos energia do que aquilo que era previsto. O que ocorre é sempre ao contrário, sempre acaba gerando um pouco mais energia do que nós havíamos previsto, o que não tem problema nenhum, o que não pode é gerar menos energia. E também nós não podemos majorar demais aqui, por exemplo, colocar 50%, senão comercialmente esse sistema seu ele vai estar muito fora daquilo que o mercado dita. Então 20% nós entendemos que é um número ideal para que você possa utilizar. Então, resumindo, fazendo uma recapitulação rápida, eu pego a média aritmética do consumo energético do meu cliente, no caso aqui vai dar algo em torno de 1.100, divido por quanto cada painel fotovoltaico gera. E como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou utilizar aquela fórmula que nós utilizamos anteriormente em sistemas off-grid, a mesma fórmula que vai calcular a energia produzida pelo painel fotovoltaico. Então eu vou pegar a média, o consumo médio mensal do meu cliente, divido por quanto cada painel gera e eu vou chegar num valor. A esse valor, a esse número de painéis, eu acrescento 20% para que eu tenha um número de painel superdimensionado para levar em consideração as perdas que eu terei, como temperatura, sujeira e tudo mais. E, obviamente, tendo a quantidade de painéis fotovoltaicos que eu vou utilizar no meu sistema, eu consigo calcular todo o resto. Ou seja, eu vou calcular quantos inversores ou qual inversor que eu vou utilizar, se é um inversor de 5.000, se é um inversor de 10.000, se é um inversor de 30.000 watts pico, ou a quantidade de inversores, por exemplo, eu vou utilizar 1 ou 2 ou 3 ou 5 inversores,
eu vou inclusive calcular elementos de segurança do meu sistema, fusíveis, disjuntores, chaves seccionadoras, DPS, etc. Tudo isso nós faremos nesse projeto. Portanto, até a próxima videoaula.